Fala, turma! Fernando Marques aqui na área. Vamos lá para mais um dia aí de mercado, mini índice. Sexta-feira, dia 29/8. Lembrando, cautela, cautela, pessoal. Hoje é sexta. Sem pressa, sem ansiedade. E é isso. Bom, como vocês sabem, faço vídeos aqui, né? Posto vídeo aqui no canal. Basicamente ali 3 vezes por semana a 2 vezes por semana. A média tá sendo ali entre 3, tá? Então, no caso foi terça, quarta e hoje sexta-feira. Os vídeos que eu não... Nos dias que eu não postar, eu vou estar falando um pouco no dia seguinte, tá? No dia que eu postar. No caso aqui hoje é na sexta. Como eu fiz operações na quinta, não postei vídeo. Vou falar pra vocês qual foi a minha entrada, o que é que eu tava enxergando aqui ontem, tá? Rapidamente, bem breve. Para que esse vídeo não fique muito longo. Bom, o preço, ele abriu, ó, rompendo a região ali de retração, que é essa região que eu marco, tá? Aí eu esperei ver força na região, porque no Ibov já estava bem acima, né? Ele já estava bem acima da região de retração, macro, né? E ele tinha grande possibilidade de continuar o movimento de alta. Foi uma leitura que eu fiz ali previamente. Beleza, sabendo disso, né? Eu só esperei sinais claros. Que o preço pudesse de fato seguir o intuito que era a alta, né? Porque ele já tinha ativado ali o meu gatilho nos 60 minutos também, né? Então, na hora que o preço chegou aqui, não fiz nada, esperei ele desenvolver. Chegou numa região ali plausível de defesa, ele mitigou a região, subiu e deu esse candle aqui de impulsão. A minha entrada foi exatamente nele, tá? No fechamento dele, né? Passei um calor aqui, ó, mas depois ele desenvolveu e bateu o alvo. E depois daqui foi pancada pra cima, né? Basicamente foi isso, só fiz essas operações aqui, no caso foram duas, se eu não me engano, fiz aqui, protegi, nova entrada e saí no alvo. Beleza? Agora vamos ver onde o preço tá. O preço praticamente ele subiu tudo isso, chegou no topo relevante ali, né? Mudou a estrutura aqui de pullback, né, de mitigação, na qual ele bateu um ponto ali referente a uma defesa, sim, do movimento maior, né? Tá numa região de compra, porém a estrutura ainda tá de baixa. Eu vou esperar mudar essa estrutura, caracterizar alguma força para que eu possa comprar ou vender, dependendo da situação, né? A princípio acredito mais em vendas, né? Mas eu preciso ver sinais e preciso ver clareza para me seguir o meu operacional e o meu conceito de leitura, né? O conceito de entrada também. Beleza? Assim que o mercado abrir e a gente tiver a oportunidade, eu volto aqui. Bom, pessoal, vou passar um racional aqui. Não deu para gravar a operação, que eu peguei um movimento micro aqui, né? A minha ideia era ter pegado aqui a compra, acreditando que ele iria fechar o gap. Porém, ele deu uma esticada aqui rápida, não deu tempo, acabei pegando caro. Aí eu cometi um erro aqui, né? Na hora que ele voltou, acabei zerando ali no stop. Na hora que ele confirmou, de fato, que iria para cima, aí eu entrei novamente aqui, ó, né? E saí aqui agora na retração principal e na máxima ali, né? Na máxima do dia. Essas foram as operações que eu fiz ali. Foi bem curta, tá? Foi um stopzinho ali de R$20, depois um gain ali de 30. Eu vou aguardar agora, vou esperar um sinal mais claro para estar operando aí mais tranquilamente, né? Por exemplo, eu acredito aqui agora, né, que ele bateu na retração de 50. Se ele romper essa região aqui relevante, acredito que ele vai continuar alta novamente aí, viu? Tende a fazer esse movimento aqui, ó. Se ele romper, a gente consegue trabalhar o preço buscando a máxima ali de ontem, né? Vamos ver o que é que ele vai nos proporcionar aí. É que eu não gravei aqui, então tive que passar para vocês aqui o racional das entradas, tá? Ele alinhou no 1 minuto, ó. Resumidamente. Alinhou no 1 minuto. Vi que era retração de 50. Força. Era para ter entrado aqui, né? Bateu o alvo de 3/1 já praticamente, ó. Mas ali titubeou aqui, como era uma retração também, eu fiquei na dúvida. Aí eu acabei zerando ali no stop. Depois que ele confirmou, eu entrei novamente ali e fechei. Mas ele alinhou, ó. Ele alinha nesses candles aqui, ó. Candles de impulsão aqui, ó. Mesmo no minuto a gente consegue ver, ó. Ele alinhou aqui também. Vamos ver se ele vai romper essa região aqui, para que realmente vai mudar a estrutura novamente, né? Faça uma nova estrutura de alta, para a gente trabalhar e seguir no preço. Bom, pessoal, fiz mais uma entrada aqui, porém me tirou. Tá bem complicado esses movimentos de vai e vem.
Ele tá dando meu alinhamento do setup, né? O alinhamento do sinal. O meu alvo final é aqui, ó. Fui fazer a proteção, ele acabou me tirou aqui, ó. Tirou nessa vela aqui, ó. E vamos ver se ele vai dar continuidade. Se ele der continuidade, eu vou entrar novamente com mais um contrato, buscando o alvo final ali, tá? Que é aqui, ó. Basicamente, que é o alvo desse candle aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não deu pra gravar, né? Vou ver se ele der sinal aqui, eu gravo pra vocês. Vocês vão acompanhar aqui a entrada em si. Né, ele já caracterizou uma nova estrutura de alta, porém ele está na retração aqui de 61, retração de 50 de todo o movimento de baixa. Ele está um pouco acima já trabalhando. Se der o gatilho aqui, é a continuidade do meu alinhamento aqui, tá? Então, eu posso estar comprando aqui para sair eventualmente onde seria o 2 para 1. Essa é a minha ideia, beleza? Fala, turma! Caraca, que dia chato, viu? Que dia complicado. Eu estava posicionado aqui, né? Na minha compra, acreditando que o preço iria. Na hora que eu falei com vocês, acho que o preço estava, se eu não me engano, nessa região aqui, né? Acreditando que ele já iria desenvolver. Só que aí ele ficou muito preso, que aí eu fiquei indeciso. Acabei fazendo proteções indevidas, ele acabou me violinando, né? Várias vezes, violinou aqui. Aí aqui na hora que ele deu o sinal, eu mantive a disciplina, mantive a ideia em si, né? Que era buscar o alvo. E buscou o alvo, como eu já estava negativo ali, consegui sair ali um pouco positivo do que eu tava. Eu tava com R$90 negativo, aí fechei ele com R$40 nessa operação aqui. Mas um dia bem enroscado, viu, pessoal? Um dia bem cansativo. Então hoje eu já vou encerrar o dia aqui. Hoje foi no loss, né? Um loss bem abaixo do meu limite ali, né? O meu limite mínimo ali é R$80, foi R$52. E já vou passar para vocês aqui o relatório semanal. Depois eu passo para vocês aqui a ideia da compra, que foi uma região muito difícil. Foi uma semana muito difícil, né? Já vou colocar aqui, ó, o relatório de performance. Olha só a quantidade de operações devido a essas violinadas. Mas o objetivo foi concluído, que é fechar a semana positivo, né? Fechei mais uma semana muito difícil. Na minha opinião, foi a mais difícil do mês, né? Até semana que eu fiquei ali negativo, não foi tão difícil quanto essa. Foi vários dias ali, teve 2 dias direcional e dias travados. E no contexto geral aí tá equilibrada, né? Lembrando que meu ciclo ele vai fechar agora no dia 2, então eu tô dando uma desacelerada, né? Hoje foi bastante operações devido àquela ele ter ficado preso ali, né? Foram 12, passei do meu limite ali de operações, mas sempre acreditando na ideia da leitura, né? Na ideia do meu operacional, que é basicamente o alinhamento. Vou tentar passar para vocês agora aqui por que eu tava mantendo ali a compra, mesmo ele fazendo essa consolidação aqui lateral. Eu tive clareza e confirmação de movimento, mesmo saindo, entrando, né? Que foi bastante operações devido a isso. A ideia de buscar o alvo, né? A ideia era o quê? Era a projeção desse candle aqui, ó, tá vendo? Ele ficou preso, mas geralmente ele fica preso se tiver tendo defesa nas regiões. Lógico, a defesa máxima que ele poderia fazer era aqui, ó, nessa marcação verde aqui, tá vendo? E se tivesse dado essa defesa, né? Aí ficaria mais claro o movimento pra gente pegar e não essa briga chata aqui, ó, difícil, né? A pessoa que fica ali, aqui, foi um range ali, deixa eu ver de quanto tempo. Olha só que interessante. Foi um range de 1h30. Imagina, 1h30 aqui, você estimulando ali a amígdala, né? A se sabotar, enfim. O meu único erro aqui foi não ter segurado de novo. É uma coisa que eu até conversei com meu amigo aí, com o Éder Leal, né? Do canal Trader Sério. A questão de segurar. Hoje era o dia para ter segurado de novo, né? Ontem eu fiz a operação, não segurei. Hoje era para ter deixado, né? Deixado cravado o alvo e fazer a proteção técnica, né? Que eram as zonas técnicas de defesa. Que na minha opinião a defesa principal era aqui, ó, né? Ele não podia violar essa região. Violar essa aqui já era. Aí poderia fazer a estrutura de baixa e dar continuidade na baixa. Foi um dia bem difícil, saí ali negativo, mas estou compartilhando para vocês aqui o que eu enxerguei. E desculpa aí, não consigo gravar operações nessa questão, né, em dias assim,
quando ele trava muito assim, porque eu tenho que ficar focado e fazer a leitura micro, né? Eu sempre vou fazendo as leituras micros do movimento, né? Apesar que, olha que movimento chato aqui, né? Lateral. É difícil você fazer a leitura micro, né? Mas eu tenho uma técnica ali de leitura de candles que ela é eficiente nesse quesito, né? Então, independentemente ali dos erros de ter violinado, saído, e depois ele ir pro alvo, acabei ficando negativo por isso, né? Por essas falhas. A leitura dos candles e o contexto do operacional, graças a Deus, ele tá legal, tá equilibrado. Então tá sendo coerente, né? Um dia eu passo para vocês, porque é uma parte mais técnica minha aí do operacional. Um dia no canal aqui eu passo para vocês. Mas o contexto era esse. Agora ele tende a buscar a máxima de ontem, né? Que é aqui. Aqui teve muita gente indecisa vendendo, né? Por isso que o preço ficou preso nessa região, acredito. Uma região difícil, na qual tinha que ter uma decisão, né? Mas outra parte que eu sempre faço aqui no meu setup em si é o quê? Quando ele perde determinadas regiões, o preço tende a fazer a movimentação que deu o gatilho anterior. Como assim? Como é que eu posso dizer para vocês? Vou tentar explicar. Vamos lá. O preço ele trabalha por simetria e por estrutura. E zonas de defesa, que para mim nada mais é do que as retrações, tá? Retrações micros e macros. Vou tentar explicar aqui rapidamente para não ficar muito longo o vídeo. Bom, o preço ele desceu, ó, fez esse movimento de baixo, chegou na região de 50%, engatou uma microestrutura de alta, perdendo o nível de defesa vendedor e dando impulsão na compra, que é esse candle forte. Faz o movimento, reteste de novo a região, testa o topo e viola essa região. Ele não capturou liquidez 100%, então ele volta e aqui foi meu gatilho de entrada, tá? Esse candle aqui, ó. Eu vou colocar aqui o marcador de candles para ficar mais fácil para vocês identificar. Só um minuto. Bom, voltando aqui, galerinha, ó. Vamos lá. O candle número 21 aqui, ó, tá vendo? 21. Deixa eu apagar essas marcações que vai ficar muita coisa aqui no gráfico e vocês não vão conseguir entender o meu raciocínio. Vai bater na máxima. Vamos lá. O candle 21 foi um candle gatilho. Ele deu o setup ali praticamente em 2 minutos, no 1 minuto e no 3 minutos, né? Impulsionando o preço para cima. Então aqui na ruptura dele, geralmente é a minha entrada, stop geralmente fica abaixo, né? Porém, tinha uma retração macro, que é exatamente aqui, ó, 61,50. Foi onde o preço ficou brigando. Na retração macro, ele ficou indeciso. Lógico, se ele rompesse com força aqui, poderia sim desenvolver uma baixa, tá? Então, por isso que eu fui induzido ali a cometer alguns erros de tentar fazer proteção e fui violinado. Aí fiquei negativo, depois comprei ponto errado, violinado e assim por diante, tá? Mas no contexto geral, ele pagou o alvo que era o alvo projetado, mas o meu erro foi não ter segurado, mas vamos lá, agora convenhamos. Quem segura a operação depois ele fica preso horas aqui? É muito difícil alguém segurar, né? Porque isso aqui estimula muito a nossa amígdala, né? Então, estimulando a amígdala ali, o córtex pré-frontal ele fica meio desalinhado, que é a questão lá do controle, do gerenciamento, do controle das emoções em si, né? Que é o córtex pré-frontal. Então, você acaba estimulando a amígdala aqui nessa situação. Então, tô passando para vocês a realidade, porque eu vivi aqui hoje e que se sirva de exemplo para algumas pessoas, né? Então a realidade é que quando ele faz isso, realmente é muito difícil, né? Aí eu consegui identificar aqui mais um padrão de força, e agora bateu na máxima lá e desenvolveu, né? Mas é isso, o dia foi bem complicado, a gente saiu negativo, mas com a leitura ali legal, alinhada, o principal ali que é o foco, lógico, tem alguns erros que precisam ser corrigidos, né? Que é a questão de segurar mesmo o trade e confiar 100% ali na técnica, que ela é eficiente, tem se mostrado assim, né? Ela tem se mostrado assim para mim basicamente, que ela é bem eficiente, ela tem uma assertividade alta quando ocorre esses pontos de sinal em determinadas regiões, mesmo tendo a retração macro aqui, você vê que depois ele evoluiu. Se não tivesse uma retração macro, tivesse mais acima, com certeza ele iria evoluir mais rápido. Mas é isso, o mercado é isso mesmo, né? E meu dia, apesar da canseira, né? Foi um dia cansativo. Eu acho que foi legal, eu segui o plano.
né, em algumas partes, em outras partes não, de não ter segurado. Mas eu segui o plano na ideia do setup em si, que é o principal objetivo. E por isso a gente, graças a Deus, aí fechou mais uma semana positiva. Aí eu vou encerrar o ciclo aí no dia 2, né? Vou ver se eu vou operar na segunda e na terça. Vou ver como vai estar o gráfico, né? Ou se eu vou dar uma parada já para o próximo mês, para o próximo ciclo. Que graças a Deus o mês aqui tá... Depois eu vou fazer um relatório final do mês. Tá positivo, né? Vou conseguir extrair alguma coisa ali nesse mês para poder receber ali da mesa mid, né? Que meu plano é o mid veloz, né? Então tudo que eu fizer aqui automaticamente já terei repasse. E é isso. Tentei passar para vocês, tá, pessoal? Desculpa aí, novamente, não dá para gravar, porque eu preciso focar, né? Aí eu tô vendo que às vezes atrapalha se eu ficar gravando a operação em si, né? Mas foi lindamente, hein? Tá indo pros alvos e acredito que vai buscar outra região aqui do Infut. Beleza? Fico por aqui. Ó, pior que tava sem a webcam, viu? Deixa eu voltar lá. Despedir de vocês. Fico por aqui, pessoal. Um dia bem complicado, na minha opinião. Um dia que foi bem cansativo, né? Como eu falei aqui anteriormente. Mas agora ele tá evoluindo, né? Falou, até a próxima. Ótimo fim de semana a todos. Tamo junto, valeu e fui!